Eu recebo Juliana Giuliatti, psicóloga. Obrigada, Ju, pela sua presença. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Mirielle. Obrigada, Mi, também pela sua participação aqui no nosso estúdio. Conta pra gente, abre o coração. Tem algo na sua vida que você, se pudesse, voltaria, se arrepende? Boa tarde a todos. Boa tarde, Beta. Sim, tem sim, claro. Como eu já disse outrora aqui mesmo, eu vivi uma fase da minha vida bem extensa de ser amante. E eu me arrependo porque é algo que não me trouxe nada além do que vergonha, né, a desonra, que é uma coisa que é desnecessário você desejar isso para si mesmo. E eu entendo perfeitamente o que o Frota pensa nesse caso agora com a filha, porque os meus netos me fizeram mudar, sabe, completamente, porque eu queria deixar um legado. Então foi aonde eu pensei, meu Deus, o que eu vou dizer para eles mais tarde? Então foi aonde um dos motivos de arrependimento mesmo foram os meus netos, de vê-los nascer e saber que eu tenho uma família, que ela estava crescendo e que eu tinha que prestar conta disso mais tarde. Então, a gente é muito egoísta, sabe? E pensa muito, sabe, no nosso ego, e sendo que a gente está se destruindo, autodestruindo e machucando pessoas. Porque a pornografia, ela, além de ferir quem está fazendo, ela fere também quem está recebendo as imagens. Então, destrói famílias, assim como o meu caso, né? Então, o alerta que eu deixo para todos é que se arrependam, porque é libertador, é gostoso viver com dignidade. Juliana, eu vi você concordando com várias falas aqui da Mirielle, no sentido de nos dar a entender, né, eu que estava aqui observando a sua expressão, a gente pode ouvir um relato desse como uma evolução, como uma maturidade depois de um tempo? Sim. Não é fácil chegar até o arrependimento, porque envolve várias questões emocionais e da sua história. Quando você narrou um pouquinho sobre a história do Frota, ele falou um pouco sobre o medo de passar fome. E quando a gente pensa sobre o medo de passar fome, eu quero lembrar aqui da fome também emocional que nós sentimos. Então, as pessoas elas vão repetindo um ciclo na vida. Mas o arrependimento ele não pode ser visto como fraqueza. Ele precisa de ser visto como um ato de coragem. E o que as pessoas, às vezes, tem gente que está no meio do caminho, né? Às vezes tem o sentimento do arrependimento, mas também fica justificando. É normal isso, esse processo? É muito normal. Igual o Frota, né, falou, mas eu fiz isso para matar a fome, né? Uhum. Fica arrumando justificativa. Talvez até foi verdade mesmo, mas ele poderia ter outros caminhos? Poderia. Porém, foi o caminho que ele encontrou devido à história de vida dele, como eu disse, né? Você falou sobre ficar ali no meio do caminho. Enquanto a gente não tem consciência verdadeira, o que a gente está buscando naquele comportamento, às vezes é validação, às vezes é identificação, às vezes é uma carência emocional. Então, é preciso vasculhar toda a história de vida dessa pessoa para ela entender, peraí, por que eu estou fazendo isso com a minha vida? Por que eu estou tomando essa escolha? Então, a partir do momento que ela toma clareza, aí sim ela se arrepende. Mas o processo não é fácil, porque gera muita dor, gera muita culpa também. Você viveu com essa culpa? Ela chegou até mim, mas eu a mandei embora, porque eu acho que foi como a doutora falou, nós devemos ter coragem, ser vistos como pessoas de coragem, de personalidade, porque assim como eu assumia claramente o que eu fazia, quando eu fazia, eu achei por bem melhorar de vida, né? Moralmente, de uma forma em que as pessoas pudessem me ver e me admirar pela minha coragem de mudança. Não para me aparecer, porque
a gente, às vezes, a vida da gente é tão curta, Beta. A gente tem tão pouco tempo nessa terra e a gente fica gastando tempo com coisas tão fúteis. E uma das coisas que me fez chegar até aqui foi pedir a Deus domínio próprio. Foi aonde eu aprendi a me amar. E quando eu me amei, acabou. Tem aqui vários comentários já de muitas pessoas que têm arrependimentos, que mudariam algo também na vida. Tem uma pessoa que diz, mudaria absolutamente tudo dos 17 anos para cá. Outro relato, ó, a vida é para se viver, erramos e acertamos, o passado deve ficar no passado. Se você vive uma vida digna, é daí para frente que importa. A Raquel também participa com a gente. Roberta, eu penso sim que faria muita coisa diferente, mas ao mesmo tempo penso, será que não foi pela imaturidade? E se voltasse, talvez faria novamente. Hoje penso com a mente de hoje, né? A idade que eu tenho hoje, né? O tempo traz esse amadurecimento, Juliana? É a partir dos 25 anos que a gente tem o cérebro mais desenvolvido. Então, assim, e dependendo do que a gente passou, a gente demora um pouquinho mais o amadurecimento. Então, a gente vai aí tropeçando um pouquinho na nossa história. Mas também não é assim, né? Completou 25, você já tem toda a maturidade do mundo, né? Eu acho que a experiência, aquilo que você vai vivendo também vai somando, né, nessa bagagem. Sem sombra de dúvida, os nossos valores são muito importantes. Aquilo que nós aprendemos, nós vamos carregando. E toda vez que nós rompemos com valores que nós aprendemos, nós adoecemos. Então, pode ser que, eu sei, não posso trair, estou num relacionamento. Você sabe que aquilo é um valor que você tem para você, só que você acaba cometendo essa escolha. E aí, o que acontece com você? Às vezes, crises de ansiedade, depressão, porque você está rompendo o que é um valor importante. Só que até você ter a consciência disso, é um caminho, às vezes, um pouco árduo. Olha esse relato que chegou também muito forte, de uma pessoa que falou que se arrepende profundamente de ter se relacionado com um cara que me largou em cima de uma cama de um hospital. Olha, éramos casados no papel que durou 5 anos. Hoje sou feliz, solteiro há 9 anos. Olha só que relato forte, né? E hoje, como é que você lida com a imagem da Mirielle, que lá atrás fez isso, mas que hoje você mudou? Existem ainda julgamentos? Como é que você lida? Essa é a parte mais interessante. Sofremos, sim, retaliações. Não adianta ninguém achar que vai sair ileso da situação, porque é plantar e colher. Não tem como plantar morango e colher uva, né? Uva. É totalmente contrário. Olha, Beta, eu até hoje passo por situações, inclusive ontem, de pessoas irem no meu estabelecimento, fazer o pedido e nem olhar no meu rosto. Por quê? Porque eu sou a fulana de tal. Como é que muda isso, Ju? Igual assim, o Alexandre Frota, por exemplo. Quem é dessa geração vai lembrar dele, não tem como esquecer. E aí a gente precisa de lembrar que o julgamento, ele aprisiona. Mas o acolhimento, ele gera mudança. Ela precisou de se acolher, ter compaixão dela mesma, ter esse movimento. Porque se ela ficasse presa no sentimento da culpa, ela ia ficar se remoendo e talvez nem mudasse o seu posicionamento. Mas a partir do momento que ela escolhe se acolher, eu errei, sentir, né? Essa emoção, eu errei, eu fiz o que não deveria fazer, mas eu me proponho agora a ter uma nova história. E aí ela pode recomeçar. Eu costumo dizer, para fechar, que o arrependimento ele é uma encruzilhada, tá, gente? Ou você decide pegar o caminho da culpa e se martirizar para o resto da vida, ou você pega o caminho da coragem e da autocompaixão para a sua vida. E você tem a escolha para fazer isso hoje. Parabéns pelo caminho que você escolheu, Mirielle. Obrigada pela sua participação, a sua coragem. Vir aqui mostrar que você é ser humano, que você errou, mas que a gente também está aqui, a gente erra, a gente acerta.